O convite de veludo preto chegou durante o café da manhã. Estava selado com o lobo de prata de Blackthorn. Evelyn Hart encarou as palavras ex-consorte abaixo de seu nome. Uma linha menor ordenava que ela usasse a entrada dos criados e que comparecesse sozinha. Do outro lado da mesa, o rei Alpha Rowan Ashford leu o insulto sem tocá-lo. Eli bateu com o mingau no selo. Rose riu. Evelyn dobrou a página uma vez, com cuidado. Então respirou fundo. "Você vai?" perguntou Rowan. Ele poderia ter proibido, sob proteção real, mas sua voz não continha nenhuma ordem. Evelyn olhou para seus gêmeos, para seus olhos cinza prateados, e se lembrou de outro salão, outro selo, um homem decidindo seu destino. "Sim", disse ela. "Ele me convidou para testemunhar sua coroação." Seu polegar cobriu o insulto. "Ele testemunhará a minha." 22 meses antes, os sinos de Blackthorn convocaram o julgamento. 300 lobos enchiam o grande salão. Mas ninguém falou quando Mason Blackwood ergueu o livro da alcateia. Fogo azul tremia dentro do cristal de segurança ao lado dele. Mostrava uma mulher encapuzada entrando no arquivo. Celeste Vane estava à sua direita, pálida e composta. Ela segurava o anel lunar de Evelyn entre dois dedos. O maxilar de Mason estava rígido. Seu lobo queria certeza. Seu orgulho já a havia fabricado. "Estas rotas foram vendidas para a presa de gelo", disse Mason. 6 patrulheiros morreram. Evelyn manteve as duas mãos ao lado do corpo, embora uma protegesse a pequena caixa de veludo escondida em seu casaco. "Abra uma auditoria soberana", ela respondeu. "Compare a tinta, os registros de tempo e meu registro de viagens." O conselheiro Gideon Vale se inclinou para a frente. "Atraso convida à invasão." Celeste baixou os cílios. "A alcateia precisa de um alfa disposto a agir esta noite." Mason olhou para Evelyn então, e por uma batida de coração brutal, ela viu o homem que um dia confiou a ela cada fronteira e fraqueza. Então seu olhar endureceu. O conselho havia ameaçado retirar as tropas. Presa de gelo havia oferecido soldados, grãos e Celeste. Ele disse a si mesmo que a liderança exigia sacrifício. Ele nunca admitiu com que frequência os anciãos elogiavam o julgamento de Evelyn acima do seu. "A evidência é suficiente." "Não", disse Evelyn suavemente. A palavra foi mais longe que um grito. "Seu medo é suficiente." Um rosnado percorreu o salão, mas ela não baixou os olhos. Mason desceu do palanque. Seus dedos se fecharam em torno da mão esquerda dela. Por 7 anos, aquele toque significou segurança. Agora ele torceu o anel para tirá-lo, deixando um círculo em sua pele e uma ferida por baixo. Celeste aceitou o anel com mãos trêmulas, treinadas para parecerem relutantes. A pedra da lua permaneceu escura. Gideon declarou que era exaustão cerimonial. Mason escolheu acreditar nele. Evelyn observou Celeste deslizar o anel em seu dedo. Então abriu a caixa de veludo dentro de seu casaco, o suficiente para ver 2 botinhas de bebê. Naquela manhã, Clara havia confirmado 2 batimentos cardíacos. Evelyn planejara contar a Mason após a sessão. Mason colocou o papel de separação diante dela. "Assine e deixe Blackthorn antes do amanhecer." Em algum lugar atrás de Evelyn, uma mulher começou a chorar. Owen Cross encarava o chão. Seu silêncio doía quase tanto quanto o veredito de Mason. Evelyn pegou a pena. A ponta arranhou o pergaminho enquanto o laço de companheiro se apertava em suas costelas. Ela assinou Evelyn Hart, não Luna Blackwood, e empurrou o documento de volta. Mason esperava um apelo antes que ela chegasse às portas. Celeste esperava raiva. Gideon esperava uma confusão que ele pudesse explorar. Evelyn não lhes deu nada. Ela tirou o manto de seus ombros e o colocou sobre a cadeira da Luna. "Você escolheu sua verdade", disse ela a Mason. "Viva sob ela." Então ela se virou, carregando as botas e 2 herdeiros não nascidos em direção ao inverno que esperava além do salão. No limiar, o laço de companheiro convulsionou. Os joelhos de Evelyn quase cederam, mas ela se segurou no batente da porta e continuou andando. Calor se espalhou sob seu vestido. Uma gota atingiu a ponta de uma bota dentro da caixa. Mason a viu vacilar e confundiu com rendição. Ele esperou que ela se virasse. Ela não o fez. A primeira vida que ela salvou dele seria a sua própria. Quando Evelyn chegou à casa da curandeira Clara Wynne, a neve havia encharcado suas sapatilhas. E o sangue aquecia o interior de suas coxas. Ela se recusou a usar o link da alcateia. Pedir ajuda alertaria Mason, e Mason já havia escolhido qual voz importava. Outro espasmo torceu sob suas costelas.
Evelyn agarrou o portão, arrastou-se pelo caminho e bateu na porta 3 vezes. Clara abriu, vestindo um hobby de lã, sua trança prateada solta sobre um ombro. O horror apagou o sono de seu rosto. Ela segurou Evelyn antes que ela caísse e a puxou para dentro sem fazer perguntas. A sala de exames cheirava a casca de salgueiro e linho limpo. Evelyn cerrou os dentes enquanto Clara cortava o tecido manchado. Pressionou uma pedra da lua brilhante em seu abdômen e ouviu. Clara congelou. 2 pulsações encheram a sala, delicadas, mas inconfundíveis. Evelyn observou a luz pálida da pedra da lua se dividir em 2 círculos. Seu controle se quebrou por um momento. Uma lágrima escorregou para seu cabelo. Ela cobriu a boca, não para silenciar a dor, mas para guardar o som da maravilha. 2, ela sussurrou. Clara assentiu quando Evelyn tentou se sentar. Diga-me como mantê-los vivos. Clara a forçou de volta contra o travesseiro e misturou ervas amargas com água. A febre da separação pode provocar um aborto. Você precisa de descanso, calor e distância da prata. Evelyn engoliu tudo sem reclamar. A dor percorria seu corpo em ondas, mas suas perguntas permaneciam precisas. Quanto sangue era perigoso? Quanto tempo a febre duraria? E se cruzar a fronteira os protegeria de Blackthorn? Em vez de responder, Clara foi até um armário trancado. Ela removeu um arquivo médico cinza com o brasão do conselho e o colocou ao lado da Pedra da Lua. Evelyn o abriu. O relatório a declarava infértil, geneticamente incapaz de produzir um herdeiro alfa. A assinatura de Clara aparecia sob o diagnóstico. Eu nunca escrevi isso, disse a curandeira. Gideon exigiu meu selo no inverno passado. Eu recusei, mas alguém o copiou. Uma compreensão fria se instalou, mais profunda que a dor do laço. Por meses, os conselheiros de Mason falaram sobre sucessão. O pai de Celeste ofereceu tropas, grãos e uma filha que diziam ser fértil. Mason nunca acusou Evelyn de falhar com ele, mas ela se lembrava de cada silêncio após as reuniões do conselho. Alguém havia preparado sua substituta antes que o livro falso aparecesse. Sua suposta infertilidade foi fabricada para fazer a traição parecer necessária. Clara abriu um medalhão de pedra da lua e mostrou 2 lâminas de sangue. Uma continha os resultados de fertilidade genuínos de Evelyn. A outra carregava a assinatura original de Clara. Eu guardei a prova porque sabia que viriam buscá-la. Evelyn fechou o medalhão na palma da curandeira. Então esconda onde Mason não possa alcançar. Clara examinou seu rosto. Ele ainda é o pai deles. Evelyn respondeu em voz baixa. Esta noite, ele se tornou o perigo deles. Lá fora, botas esmagavam a neve. Clara apagou uma lâmpada. Pela janela, uniformes se moviam entre as árvores nuas. Evelyn reconheceu Jarek, o rastreador de Mason. Mas o segundo homem não usava a insígnia de Blackthorn. Ele verificou a estrada, depois sacou uma faca de prata de debaixo do casaco. Clara estendeu a mão para o link da alcateia. Evelyn segurou seu pulso. Não, se Mason nos enviou, ele já escolheu a ordem errada. Clara guiou Evelyn para trás de uma prateleira de remédios e pressionou uma trava oculta. Um túnel estreito descia sob a casa, usado para mover ervas durante cercos. Evelyn vestiu o manto de Clara e apertou a caixa de veludo contra o coração. Outra contração a atingiu, mais forte que a anterior. Clara a apoiou até passar. Você não pode cruzar a fronteira sozinha. Evelyn se endireitou. Eu não estou mais sozinha. Clara entregou-lhe uma bolsa de ervas e apontou para o túnel. Um punho bateu na porta da frente. Mandado real, gritou Jarek, mas outro sussurro atravessou a parede. Evelyn congelou, uma mão sobre os gêmeos. Ele parecia satisfeito. Reviste os quartos, disse ele a Jarek. Celeste não a quer de volta. Então sua faca raspou ao ser sacada. Ela quer a ex-Luna carregada para fora, morta. O túnel sob a casa de Clara se estreitou até que Evelyn teve que andar de lado. A pedra úmida arranhava seus ombros e cada passo enviava outra pulsação de dor pelo seu abdômen. Atrás dela, a curandeira empurrava a prateleira de remédios de volta ao lugar enquanto punhos martelavam a porta da frente. Evelyn não olhou para trás. Ela guardou a bolsa de ervas de Clara sob o manto e seguiu a corrente de ar viciado em direção à liberdade. Na primeira junção, ela parou ao lado de um carrinho de suprimentos abandonado. Clara havia explicado que o túnel se dividia perto da antiga estrada de quarentena. Uma passagem se abria ao sul de Blackthorn. A outra terminava perto do corredor neutro de Pinheiros.
Evelyn esmagou resina de pinho, raiz amarga e cinzas entre as palmas. Depois esfregou a mistura na garganta, pulsos e na marca de companheiro que desaparecia. O cheiro queimava seu nariz, mas enterrava sua identidade. Ela rasgou uma tira de seu vestido manchado de sangue, amarrou-a sob o carrinho e soltou o freio. O túnel inclinado o levou em direção à saída sul com um leve ruído. Para qualquer rastreador seguindo sangue e medo, Evelyn pareceria estar fugindo para a estrada humana. Em vez disso, ela escolheu a passagem do norte. Uma mão apoiada na parede, a outra protegendo a caixa de veludo e suas pequenas botas. Ao amanhecer, ela emergiu sob um bueiro congelado, além da última torre de vigia de Blackthorn. A neve havia se transformado em granizo, agulhando seu rosto enquanto ela cruzava uma trilha de extração de madeira abandonada. O laço se estendia atrás dela como um fio aquecido. Mason estava acordado agora, em algum lugar dentro da casa da alcateia. Seu lobo sentiria a distância aumentando, mas o orgulho traduziria o pânico em raiva. Evelyn o conhecia bem o suficiente para continuar andando. O rio que marcava a fronteira neutra rugia sob placas de gelo quebrado. Evelyn entrou na água antes que o medo pudesse negociar. O frio tomou suas panturrilhas, quadris e depois os pulmões. No meio do caminho, uma cãibra a dobrou para a frente e a correnteza a arrastou o rio abaixo. O pingente de pedra da lua sob seu vestido brilhou quente contra sua pele. Uma luz pálida se espalhou pela água, estabilizando seu coração o tempo suficiente para seus dedos agarrarem uma raiz. Ela se arrastou para a outra margem, tossindo água do rio e sangue. Os batimentos cardíacos dos gêmeos permaneciam além de seus sentidos. Mas as palavras de Clara viviam dentro dela. 2 pulsações, delicadas, mas inconfundíveis. Evelyn se levantou. 3 figuras encapuzadas saíram dos pinheiros. Suas roupas estavam esfarrapadas, seus rostos manchados de lama, mas suas botas eram do mesmo tamanho e polimento. Renegados não recebiam equipamento militar. Celeste paga bem, disse o homem mais alto. Evelyn se moveu antes que ele terminasse. Ela chutou pedras soltas pela encosta e correu em direção à ravina de calcário que havia mapeado anos antes para caravanas de grãos. Uma flecha sibilou perto de sua bochecha. A segunda a atingiu no lado direito, perfurando manto e carne. A dor brilhou branca. Ela quebrou a haste, continuou se movendo e contou os passos deles por entre as árvores. A ravina se estreitou em uma prateleira acima de um poço de xisto. Evelyn atravessou a prateleira, depois cravou o calcanhar no suporte podre sob uma velha ponte de madeira. O primeiro atacante a seguiu rápido demais. A madeira estalou. Ele e o segundo homem desapareceram com um grito sob pedras deslizantes. O mais alto saltou, aterrissando atrás dela. Sua faca carregava o cheiro amargo de prata. Evelyn se virou quando ele avançou. Ela prendeu o pulso dele contra seu lado ferido, aceitou a explosão de agonia e cravou o grampo de ferro de Clara sob sua mandíbula. Ele desabou sem uma palavra. Evelyn caiu ao lado dele, tremendo. A ponta de flecha quebrada havia saído de sua ferida. Em sua base, sob o sangue, estava o selo do Conselho Ocidental. Celeste tinha aliados poderosos o suficiente para esvaziar arsenais oficiais. Ela cambaleou até que uma pedra negra se ergueu entre as árvores, esculpida com o lobo real da coroa de cinzas. Seus joelhos atingiram a terra. Cavaleiros a cercaram antes que a escuridão a envolvesse. Um guarda tirou a ponta de flecha de sua mão e estudou a marca do conselho. Quem precisa de uma luna grávida morta em solo real esta noite? Evelyn acordou com ferro em seus pulsos e fogo queimando em seu lado direito. O quarto não tinha janelas, apenas uma lanterna, uma mesa de pedra e o cheiro de lã molhada. Seu manto havia sumido. A caixa de veludo, no entanto, ainda estava sob sua palma, presa contra a cama, como se alguém tivesse entendido que era importante. 3 soldados observavam de além das grades. O maior entrou primeiro. Uma cicatriz cruzava sua sobrancelha esquerda e sangue seco escurecia o colarinho sob sua armadura. Adrian Cole, disse ele, beta real da coroa de cinzas. Você cruzou nossa fronteira carregando o aço do conselho, sangue de Blackthorn e cheiro falso o suficiente para confundir lobos treinados. Dê-me um motivo para não devolvê-la ao Alpha Mason. Porque quem ordenou minha morte também envenenou seu posto avançado. A expressão de Adrian não mudou, mas o guarda mais jovem atrás dele se mexeu. Evelyn havia notado o tom acinzentado sob a pele deles, o tremor na mão de Adrian,
e o odor metálico amargo vindo de uma xícara na mesa. Seus soldados não estão exaustos, ela continuou. Eles estão sendo dosados com prata. Adrian empurrou a xícara em direção a ela. Conveniente. Evelyn se inclinou para perto sem tocá-la. Acônito esmagado, casca de salgueiro e limalha de prata. A mistura escondia o cheiro até ser aquecida. Da enfermaria veio um estrondo violento seguido por engasgos. Um guarda foi em direção à porta. Adrian segurou o batente, seus nós dos dedos embranquecendo, enquanto a dor tomava seu peito. Me solte, disse Evelyn. Adrian a encarou durante o espasmo. Se eu quisesse você morta, Beta, eu deixaria você terminar essa xícara. Ele abriu a cela. Evelyn quase desabou ao se levantar, mas forçou seu lado ferido a ficar reto e entrou na enfermaria. 2 soldados convulsionavam em camas estreitas, enquanto um curandeiro preparava outra colherada do mesmo remédio. Ela o derrubou, depois ordenou carvão, sal, água quente e todas as ervas não contaminadas na sala. O curandeiro se irritou até que Adrian se dobrou ao lado dele. Evelyn esmagou o carvão com o cabo de uma faca, misturou com raiz amarga e fez cada homem engolir. Sua própria visão ficou turva, mas ela monitorou a respiração deles até que os tremores diminuíssem. Adrian se recuperou primeiro. A suspeita permanecia em seus olhos, mas algo mais duro havia substituído o contentamento. Como você sabia? Evelyn apontou para o livro de suprimentos pendurado ao lado do armário de remédios. 3 lotes chegaram sob códigos de emergência usados apenas durante a fome de inverno. Estamos no início do outono. Alguém precisava que as remessas passassem sem inspeção. Ela virou a página com os dedos manchados de sangue. Cada caixa contaminada havia passado por uma casa mercantil registrada no território de Presa de Gelo. A mesma casa aparecia em um selo de transporte carimbado pelo conselheiro Gideon Vale. O maxilar de Adrian se contraiu. Evelyn tocou uma linha de inventário ausente. Isso não é roubo, é preparação. Envenene seus soldados, enfraqueça a fronteira, depois culpe a alcateia que se beneficia do seu colapso. O que você quer? Perguntou Adrian. Evelyn se apoiou no armário. Proteção real para a doutora Clara Wynne. Permissão para ela enviar evidências médicas diretamente para sua corte e sigilo sobre minha gravidez. Seu olhar desceu brevemente para o abdômen dela. Em troca, eu identifico cada rota comprometida e cada oficial que assinou uma. Adrian a estudou como se medisse a distância entre desespero e engano. Então ele removeu seu sinete e o pressionou em cera quente em uma ordem de mensageiro. Clara recebe proteção. Sua condição fica dentro desta sala. Ele não devolveu Evelyn à cela. Em vez disso, colocou o livro diante dela e ordenou que as portas fossem trancadas por fora. Ao amanhecer, um mensageiro real chegou. Adrian entregou-lhe 2 pacotes, um contendo as descobertas de Evelyn, o outro a ponta de flecha do conselho. Ela esperava um pedido de asilo. Em vez disso, ela vislumbrou a página de rosto antes que o pacote se fechasse. Seu nome havia sido inserido dias antes pela própria mão de Rowan Ashford. Não como Luna fugitiva, não como espiã de Blackthorn, mas sob uma designação mais fria. Testemunha marcada para eliminação antes que chegasse à sua fronteira. Os portões da coroa de cinzas se abriram sob um céu da cor de aço. Evelyn cavalgava entre 2 guardas reais, uma mão pressionada contra o curativo que cobria seu lado direito. O palácio se erguia de penhascos negros à frente, severo em vez de belo. Suas torres eram esculpidas com lobos cujos olhos de pedra pareciam julgar cada visitante. Nenhum criado a recebeu. Adrian a levou diretamente para a Câmara do Conselho Real, onde o rei Alpha Rowan Ashford estava sobre uma mesa cheia de mapas, livros e relatórios selados. Ele era mais alto do que Evelyn esperava, vestido de preto simples em vez de ouro cerimonial. Seu poder enchia a sala sem esforço, mas sua expressão não revelava nada. Rowan dispensou os guardas. Blackthorn a chama de traidora. O Conselho Ocidental a chama de instável. 3 homens mortos carregavam ordens para impedi-la de chegar ao meu território. Seus olhos cinzentos pousaram no sangue que vazava pelo curativo dela. Diga-me por que eu deveria desafiá-los por você. Você não deveria, respondeu Evelyn. Adrian olhou para ela bruscamente. Rowan permaneceu imóvel. Não desafie ninguém porque você acredita em mim, ela continuou. Desafie-os porque os números deles estão errados. Dê-me acesso aos seus registros de suprimentos. Se eu não puder provar onde o veneno entrou em seu sistema, mande-me de volta. Seu lobo recuou com as palavras, mas Evelyn manteve o rosto calmo.
Rowan a estudou por vários segundos silenciosos. Ele já vira pessoas desesperadas oferecerem lealdade, segredos e corpos em troca de proteção. Evelyn ofereceu trabalho. Você tem 24 horas, disse ele. O arquivo soberano ocupava 3 andares subterrâneos sob o palácio. Evelyn passou as primeiras 6 horas comparando datas de envio, códigos de mercadores e licenças de ajuda de emergência. A dor se apertava em suas costelas sempre que ela alcançava uma prateleira mais alta. No entanto, ela recusou a cadeira que Adrian colocou por perto. À meia-noite, ela havia arrumado 12 livros pelo chão. O remédio envenenado, a prata roubada e os horários de patrulha alterados, todos passaram pelas mesmas 3 casas mercantis. Cada empresa havia mudado de dono uma semana após a chegada de Celeste a Blackthorn. Adrian se agachou ao lado dela. Isso prova coordenação, não sua inocência. Evelyn abriu o livro de Blackthorn que os agentes de Rowan haviam obtido. Esta assinatura prova. Aspas. Seu nome aparecia sob uma ordem transferindo mapas de patrulha. Parecia perfeito, incluindo o traço final curvo que ela usava em decretos formais. Evelyn colocou um registro de conferência ao lado. Na data da transferência, ela estava a 300 quilômetros de distância, negociando o tratado de grãos de Blackthorn diante de 16 testemunhas. A tinta contém raiz de gelo, disse ela. Blackthorn parou de usá-la 2 anos antes desta entrada. Presa de gelo ainda a usa. Rowan havia entrado sem que nenhum deles ouvisse. Ele ergueu a página forjada em direção à lâmpada, observando cristais azuis brilharem dentro da tinta. Alguém criou evidências para um veredito já decidido. Sim, e alguém esperava que você morresse antes de questioná-lo. Evelyn se levantou rápido demais. A sala girou. Ela se segurou na mesa, mas uma cãibra aguda percorreu seu abdômen. Rowan deu um passo à frente e depois parou antes de tocá-la. Em qual curandeira você confia? Ele perguntou. A pergunta a desarmou mais do que a suspeita. Clara Wynne. Rowan pressionou seu selo real em uma ordem de santuário. Você tem 30 dias sob proteção da coroa. Você trabalhará com Adrian, terá acesso ao arquivo e receberá tratamento da curandeira que nomeou. Evelyn encarou o documento. O que você exige em troca? A verdade, disse Rowan. Não obediência. Mais tarde, depois que ela foi escoltada para um quarto vigiado, Adrian enfrentou seu rei sozinho. Ela está carregando herdeiros de Blackthorn, disse Adrian em voz baixa. Rowan olhou para a porta fechada pela qual Evelyn havia desaparecido. Encontre Clara Wynne. Traga-a em segurança. E Mason, a expressão de Rowan endureceu enquanto ele selava a ordem médica. Não deixe Blackthorn saber que há 2 batimentos cardíacos. 30 dias se tornaram 3 meses. Depois 9, porque cada resposta que Evelyn descobria revelava outra fratura na rede de suprimentos da coroa de cinzas. Ela se mudou de um quarto de hóspedes vigiado para o escritório de logística real, onde mapas cobriam as paredes e funcionários exaustos aprenderam a não confundir sua voz baixa com fraqueza. Rowan nunca a chamou de Luna. Ele a chamou de Chanceler, depois que ela salvou 2 aldeias nas Montanhas da Fome antes que o inverno chegasse mais cedo. Sua primeira reforma dividiu a reserva central de grãos do reino entre 3 armazéns escondidos. Vários nobres protestaram que a dispersão parecia fraqueza. Evelyn perguntou qual aparência eles preferiam. Fraqueza diante de um inimigo ou fumaça sobre um único armazém em chamas. Rowan aprovou o plano sem mudar uma palavra. 4 semanas depois, sabotadores incendiaram o depósito abandonado que acreditavam ainda conter o grão de inverno. Nenhuma criança perdeu uma refeição porque Evelyn havia antecipado a vaidade. Clara chegou sob escolta real perto do final do 7º mês de Evelyn, carregando o medalhão de pedra da lua e os registros que havia guardado. Ela examinou a cicatriz no lado direito de Evelyn, a marca de companheiro de prata desbotada e os gêmeos crescendo mais fortes sob seu coração. Você precisa descansar, avisou Clara. Evelyn olhou para 3 mapas de evacuação em sua mesa. Eles precisam de estradas que permaneçam abertas, respondeu ela. Eu posso descansar depois que elas existirem. Na primavera, a rede de Evelyn rastreou remédios envenenados e prata roubada através de casas mercantis ligadas à presa de gelo. No entanto, a rota final desapareceu dentro das contas privadas do Conselho Ocidental. Adrian queria prisões. Rowan se recusou a agir sem provas fortes o suficiente para sobreviver a um julgamento público. Evelyn entendia sua cautela,
embora isso a assustasse. Homens poderosos já haviam chamado a impaciência de liderança. A contenção de Rowan parecia diferente, mas a confiança vinha lentamente para alguém que se lembrava de correntes. O ataque veio durante uma tempestade sem lua. Pedras de aviso brilharam em vermelho, enquanto renegados contratados atacavam 3 aldeias fronteiriças e queimavam a ponte oeste. A primeira contração de Evelyn a dobrou sobre a mesa do conselho. Rowan estendeu a mão para ela, mas ela agarrou o mapa. "Abra a estrada do pastor", ordenou ela. "Mova as crianças pela pedreira. Envie guerreiros para o leste somente depois que os civis saírem." Outra contração roubou seu fôlego, não seu comando ou julgamento. Adrian levou suas ordens para a guarda real. Rowan liderou a defesa pessoalmente, mas cada companhia se moveu pelas rotas de Evelyn. A estrada do pastor permaneceu intocada porque os mapas do conselho a marcavam como inutilizável. À meia-noite, 400 civis chegaram aos abrigos da pedreira. Nenhuma carroça de evacuação foi perdida. Quando Rowan voltou ensanguentado, Evelyn estava ao lado das pedras de comunicação, uma mão no estômago, dirigindo a retirada final através da fumaça, dor e trovão. Clara arrastou Evelyn para a ala dos curandeiros, enquanto os sinos do palácio se aquietavam. Rose nasceu primeiro, furiosa e barulhenta. Eli seguiu 7 minutos depois, silencioso até a voz de Rowan soar do lado de fora da porta. Então ele chorou, assustando a todos. Evelyn segurou os 2 filhos contra o peito, tremendo de exaustão. O alívio veio tão forte que doeu. Ao lado de sua cama, havia uma cadeira vazia onde outro pai poderia ter estado em outra vida. Rowan entrou somente depois que Clara o convidou. Ele se aproximou da cama como um homem se aproximando de solo sagrado, com as mãos limpas, sua autoridade deixada do lado de fora. Rose agarrou um de seus dedos. Eli o observava com os olhos cinza prateados de Mason. Rowan notou a semelhança, e Evelyn viu o reconhecimento passar por seu rosto. Ele não fez perguntas sobre o pai deles. Em vez disso, colocou 2 pulseiras de proteção ao lado dela e convocou o escrivão do arquivo. "Nomes?" perguntou o escrivão. Evelyn olhou para baixo. "Ellie Hart e Rose Hart." O escrivão hesitou, olhando para Rowan. Toda a corte esperava que um rei que protegia herdeiros os reivindicasse para sua casa. Rowan pegou o registro, escreveu Hart ele mesmo e selou ambas as entradas. Ele acrescentou que a custódia pertencia exclusivamente a Evelyn, até que cada criança pudesse escolher uma alcateia. Só então ela se permitiu acreditar que o santuário poderia se tornar um lar. Ao amanhecer, Clara testou o sangue dos bebês contra o medalhão de pedra da lua. O primeiro resultado confirmou o que Rowan suspeitava. Mason Blackwood era o pai biológico deles. O segundo fez Clara repetir o ritual 2 vezes. A luz prateada subiu pela palma esquerda de Eli, formando uma antiga crescente cruzada por uma espada. A pulseira de Rose respondeu com o mesmo brilho. Rowan leu a tradução do arquivo e depois fechou as portas. Ambas as crianças estão sob a proteção da coroa antiga. 13 meses após o nascimento dos gêmeos, o inverno chegou a Blackthorn antes que seus armazéns estivessem prontos. Caixas de grãos vazias ecoavam sob a casa da alcateia. Armazéns estavam prontos. Caixas de grãos vazias, carroças de remédios chegavam pela metade. E 3 aldeias se recusaram a enviar impostos até que seus filhos recebessem comida. Mason estava na cabeceira da mesa do conselho, enquanto vozes raivosas o atingiam de todas as direções. Celeste sentava-se na cadeira da Luna, uma mão repousando protetoramente sobre seu abdômen plano. Por 6 semanas, ela alegou carregar o herdeiro de Mason. Seu cheiro de gravidez flutuava pela sala, doce, metálico e ligeiramente errado. Ela evitava os curandeiros, culpando a exaustão e as ameaças contra a criança por nascer. "Deveríamos confiscar suprimentos das aldeias do leste", disse Celeste. "O medo restaurará a ordem." Mason olhou para os mapas que Evelyn havia deixado para trás. Suas anotações preenchiam as margens com uma caligrafia precisa. Estradas secundárias, reservas de inverno, famílias que precisavam de remédios. Celeste havia descartado o sistema como desnecessariamente complicado. Agora, 2 pontes estavam fechadas. A principal rota de grãos havia colapsado e ninguém sabia quais armazéns escondidos ainda existiam. Um líder de aldeia idoso empurrou um dos planos de emergência de Evelyn sobre a mesa.
Sua ex-Luna se preparou para este inverno exato. Por que o plano dela foi abandonado? Porque Celeste o chamou de desperdício. Porque Mason queria que todas as lembranças de Evelyn fossem removidas. Porque admitir a verdade significaria aceitar que a força de Blackthorn nunca pertenceu apenas a ele. Corrigiremos a escassez, disse Mason. Com o que? O ancião exigiu. Seu orgulho? A sala ficou em silêncio. Mais tarde, Owen Cross entrou no escritório de Mason carregando um livro de couro enrolado em oleado. Seu rosto havia endurecido durante os meses desde o banimento de Evelyn. A culpa fez o que a batalha nunca conseguiu. Fez com que ele parecesse velho. Encontrei isso atrás da parede do arquivo, disse Owen. Evelyn ordenou registros duplicados após os ataques do norte. Mason abriu o livro. As primeiras páginas correspondiam às evidências usadas contra ela, mas as transferências finais eram diferentes. As datas haviam sido alteradas. Códigos de patrulha foram adicionados depois que Evelyn deixou Blackthorn. Uma autorização carregava seu selo 3 dias após a separação. Isso é impossível, sussurrou Mason. Owen apontou para a assinatura. Olhe para o traço final. Evelyn sempre encurtava a última linha de seu nome ao escrever rapidamente. Mason a provocava sobre isso há anos. A assinatura diante dele era impecável, copiada por alguém que havia estudado documentos formais, mas nunca a vira trabalhar durante a noite. O lobo de Mason se agitou contra suas costelas. Por que você permaneceu em silêncio? Os olhos de Owen endureceram. Eu estava esperando você fazer uma pergunta antes de dar outra sentença. Depois que Owen saiu, Mason abriu a gaveta mais baixa da antiga mesa de Evelyn. Uma pequena caixa de veludo repousava sob acordos comerciais expirados. Dentro havia uma botinha de bebê, cor de creme e bordada com 2 luas de prata. A bota correspondente estava faltando. Ele a segurou na palma da mão, incapaz de explicar o pavor que o percorria. Celeste entrou sem bater. O anel da luna estava em seu dedo. Sua pedra da lua escura, apesar da luz do fogo. Os anciãos estão questionando minha coroação, disse ela. Eles acreditam que a ausência de Evelyn faz a cerimônia parecer ilegítima. Mason fechou a mão em torno da bota. O que você sugere? Convide-a. Seu olhar se ergueu bruscamente. Celeste se aproximou com cuidado. Deixe a alcateia ver o que ela se tornou. Uma mulher descartada sem título, companheiro ou proteção. Assim que ela me vir ser coroada enquanto está entre os criados, todos os rumores morrerão. A crueldade da ideia deveria tê-lo repelido. Em vez disso, Mason imaginou Evelyn entrando sozinha. Ele imaginou finalmente exigir respostas, ver arrependimento em seus olhos, provar que ela não havia construído uma vida além dele. Ele disse a si mesmo que o convite servia a Blackthorn. Celeste preparou o veludo preto e escreveu ex-consorte sob o nome de Evelyn. Mason hesitou quando ela acrescentou que a convidada deveria comparecer sozinha. Depois pressionou seu selo alfa na cera derretida. Depois que ele saiu, Celeste adicionou uma instrução final, direcionando Evelyn para a entrada dos criados. Ela sorriu, sem saber que o selo de um alfa validava todas as cláusulas da página, incluindo leis que ela nunca havia estudado. Na coroa de cinzas, Evelyn recebeu o convite durante o café da manhã. Rowan a observou colocá-lo sob o selo real. Letras cor de luar surgiram em seu verso oculto. Evelyn leu a antiga lei do salão aberto 2 vezes. Então ela olhou para Eli e Rose. Ele não me enviou um insulto, disse ela. Ele me enviou o direito de colocar Blackthorn em julgamento. O grande salão de Blackthorn brilhava com estandartes de prata, rosas de inverno e uma humilhação cuidadosamente arranjada. Na extremidade, 2 tronos estavam sob o brasão do lobo esculpido. Perto da entrada dos criados, Celeste havia colocado uma cadeira estreita com um cartão marcado como ex-consorte. Mason notou antes que os primeiros convidados chegassem. Remova esse cartão, ordenou ele. Celeste ajustou o anel da luna em seu dedo. Sua pedra da lua permaneceu escura contra seu vestido cerimonial branco. Você a convidou para testemunhar a verdade. Deixe-a entender a que lugar ela pertence. Mason olhou novamente para a cadeira vazia. Por 13 meses, Evelyn existiu apenas como uma ausência. Assinaturas faltantes, planos abandonados e perguntas que ele se recusou a fazer. Agora, a botinha de bebê escondida em seu casaco parecia mais pesada que uma arma. Os sinos da coroação começaram.
Celeste subiu ao palanque enquanto os nobres de Presa de Gelo aplaudiam. Gideon Vale observava da sessão do conselho, sua expressão calma. Owen estava entre os oficiais de Blackthorn, uma mão repousando sobre o livro duplicado, escondido sob seu manto formal. O arauto ergueu seu cajado. Antes que ele pudesse anunciar Celeste, trombetas soaram além dos portões. Não trombetas de Blackthorn, mas reais. Todos os lobos no salão se viraram quando as portas se abriram. Ar frio entrou, trazendo neve e a pressão inconfundível de um rei alfa. Guardas reais entraram primeiro, sua armadura negra ostentando o lobo dourado da coroa de cinzas. Adrian Cole seguiu, segurando uma menina envolta em veludo verde escuro. Então Evelyn passou pela porta. Ela não usava coroa. Seu vestido escuro era cortado como um casaco militar, preso no ombro com o selo da chanceler real. A marca de prata de seu laço rompido permanecia visível acima de sua gola. Ela não olhou para a cadeira que Celeste havia preparado. Ela caminhou pelo corredor central, como se o salão se lembrasse de seus passos. Rowan Ashford entrou atrás dela com um menino pequeno apoiado em seu peito. Mason esqueceu de respirar. A criança levantou a cabeça. Olhos cinza prateados encontraram os de Mason do outro lado do salão, a forma de sua mãe, a cor de Mason e uma expressão observadora demais para um bebê. Adrian ajeitou Rose em seus braços, revelando os mesmos olhos sob seus cachos castanho avermelhados. Sussurros se espalharam pela alcateia. Celeste agarrou o anel da Luna. Ela foi ordenada a comparecer sozinha. Evelyn parou diante do palanque e desdobrou o convite. A antiga lei do salão aberto permite que um convidado traga um protetor e todos os dependentes legais. O olhar de Rowan pousou em Mason. Ela me selecionou como seu protetor. Ninguém o desafiou. Mason desceu um degrau. Seu lobo reconheceu algo que seu orgulho ainda não havia aceitado. Os gêmeos cheiravam levemente a cedro da casa de Rowan, mas por baixo vivia a chuva de Blackthorn, madeira de ferro e seu próprio sangue. Quantos anos eles têm? Ele perguntou. Evelyn sustentou seu olhar. 13 meses. O salão pareceu inclinar-se sob ele. Ele calculou para trás, apesar de já saber a resposta. Evelyn estava grávida quando ele rompeu o laço deles. Celeste desceu rapidamente do palanque, forçando um sorriso. Que crianças adoráveis. Talvez não devêssemos perturbá-las com disputas de adultos. Rose estendeu a mão para a pedra da lua na mão de Celeste. No momento em que seus dedos a tocaram, o anel lunar brilhou prateado. Celeste gritou. A luz surgiu em sua mão, expondo finas queimaduras vermelhas sob o anel. Eli se contorceu nos braços de Rowan e estendeu a palma esquerda em direção ao brilho. Uma crescente cruzada por uma espada apareceu brevemente em sua pele. Gideon se levantou tão abruptamente que sua cadeira bateu no chão. Celeste puxou a mão. Um truque. Magia real. O anel nunca respondeu a você, disse Owen da seção dos oficiais. Seu rosto endureceu. Porque foi danificado pela traidora que o usou antes de mim. Mason encarou os gêmeos. Eles são meus? A expressão de Evelyn não se suavizou. Você renunciou ao direito de me perguntar em particular. Celeste riu alto demais. Ela trouxe crianças com olhos familiares e espera que nos ajoelhemos. Eles poderiam pertencer a qualquer macho de Blackthorn. Um rosnado saiu de Mason antes que ele pudesse impedi-lo. As colunas vibraram sob a força de sua raiva. Celeste recuou, mas Evelyn não se moveu. Teste de linhagem, ordenou Mason. Agora, diante de toda a alcateia. Gideon desceu em direção à saída lateral. Guardas reais fecharam as portas. Evelyn colocou o convite de Mason sob o selo real de Rowan. Palavras de prata surgiram do veludo, enchendo o ar acima deles. A lei antiga reconhecia seu direito de desafiar o julgamento que a despojara de seu título, propriedade e proteção. Eu aceito o teste de linhagem, disse Evelyn. Mas os resultados serão ouvidos com todas as outras evidências. Rowan ficou ao lado dela. Por autoridade da coroa, declarou ele, esta coroação está suspensa. As portas externas foram trancadas. Os bancos do conselho foram selados sob faixas de luz real. Celeste encarou o anel lunar em chamas, enquanto Gideon procurava uma fuga que não existia mais. A mão de Rowan pousou no ombro de Evelyn. Essas crianças não vieram implorar por um nome. Elas vieram ouvir seu pai responder pelo que fez a mãe delas. Ap! A luz real selou todas as portas do grande salão de Blackthorn. Nenhum comando alfa poderia quebrá-la.
Nenhum privilégio do conselho poderia dispensá-la. Rowan estava ao lado do palanque, não como o juiz de Evelyn, mas como a autoridade que impedia qualquer outra pessoa de silenciá-la. Evelyn colocou o livro da alcateia forjado na mesa central. Na noite em que fui condenada, disse ela, este documento foi chamado de prova inquestionável. Mason permaneceu abaixo de seu trono. A botinha de bebê em seu bolso pressionava sua palma. Evelyn abriu o livro na transferência das rotas de patrulha de Blackthorn. A autorização leva minha assinatura. Foi registrada no 12º dia da lua da colheita. Ela colocou um segundo documento ao lado. Nesse mesmo dia, eu estava a 300 quilômetros de distância, negociando o Tratado de Grãos do Leste. Owen deu um passo à frente. 16 testemunhas assinaram o registro da conferência. Eu verifiquei cada nome. Gideon cruzou as mãos. Uma aluna poderia ter preparado a ordem antes. Poderia, respondeu Evelyn, mas o código nesta página não existia antes. Ela apontou para a linha final. Blackthorn havia mudado sua classificação de patrulha após um ataque na fronteira 2 dias antes da suposta assinatura. Evelyn não poderia ter autorizado um código que ainda não havia sido criado. Um murmúrio percorreu a alcateia. Mason examinou a página ele mesmo. Cristais de raiz de gelo brilhavam dentro da tinta sob o selo de Rowan. Blackthorn parou de usar esta tinta há 2 anos, disse Mason. Presa de gelo não parou, respondeu Evelyn. O rosto de Celeste perdeu a cor. As portas laterais se abriram. Clara Wynne entrou sob guarda real, carregando um medalhão de pedra da lua e 2 arquivos médicos. Ela parou diante de Mason, visivelmente tremendo. Fui ordenada a declarar Evelyn infértil, disse ela. Quando recusei, o conselheiro Vale ameaçou minha filha. Gideon se levantou. Uma curandeira assustada dirá qualquer coisa sob pressão real. Clara abriu o primeiro arquivo. Este é o relatório falso. Então ela abriu o medalhão. Estes são os resultados de sangue originais de Evelyn, selados antes que Celeste entrasse em Blackthorn. A pedra da lua projetou a assinatura de Clara, o registro de tempo e o registro inconfundível de fertilidade saudável. Mason olhou para Evelyn enquanto a compreensão o atingia. Você sabia, ele sussurrou. Eu soube que carregava gêmeos na noite em que você me baniu. As palavras atingiram mais forte do que qualquer acusação. Os dedos de Mason se fecharam em torno da bota dentro de seu casaco. A correspondente havia deixado Blackthorn com Evelyn enquanto ela sangrava além das portas do grande salão. Celeste avançou. Isso não prova nada sobre mim. Adrian colocou a ponta de flecha marcada pelo conselho na mesa, seguida pelos registros de suprimentos contaminados da coroa de cinzas. Cada remessa envenenada levava a casas mercantis adquiridas depois que Celeste chegou a Blackthorn. Rowan se virou para ela. Você alegou gravidez para garantir a coroação. Submeta-se a um exame. Celeste recuou. Não permitirei que estranhos toquem no herdeiro. Clara ergueu um scanner de pedra da lua. Sua luz passou pelo abdômen de Celeste e não revelou nenhum batimento cardíaco. Nenhuma criança em desenvolvimento. Apenas traços de tônico de sangue da lua. A alcateia explodiu. Mason encarou a mão de Celeste repousando sobre um útero vazio. Você mentiu. Eu fiz o que era necessário, ela retrucou. Você precisava de um herdeiro. Eu precisava de proteção. Você precisava do meu título, disse Evelyn. O medo de Celeste se transformou em raiva. E você tinha tudo sem merecer. O anel da luna de repente queimou branco. Rose começou a chorar nos braços de Adrian, e Eli estendeu a mão em direção ao som. Suas marcas de guardião da lua apareceram juntas. O anel liberou sua memória do juramento. Imagens de prata surgiram acima do salão. Celeste entrava no arquivo de Evelyn carregando uma cópia do selo. Gideon a seguia com páginas de substituição do livro. Sua voz gravada encheu a câmara. Assim que Blackthorn entrar em colapso, a Lei de Recursos de Emergência dá ao Conselho o controle das minas. A imagem de Celeste perguntou. E Evelyn? Mulheres mortas não apelam de vereditos. Gideon correu. Guardas reais o pegaram antes que ele alcançasse a parede. Rowan quebrou o selo de linhagem. A luz prateada conectou Mason a Eli e Rose, depois se curvou em torno de Evelyn em um círculo protetor. Paternidade biológica confirmada, declarou Rowan. Reivindicação de custódia negada sob a proteção de herdeiro abandonado e a lei do guardião da lua. Mason caiu de joelhos. Ele tirou a botinha de bebê de seu casaco e a colocou ao lado de sua parceira, que Evelyn havia levado para o julgamento.
Eu estava errado, disse ele, sua voz quebrando diante de toda a alcateia. Restaure o laço. Deixe-me consertar o que destruí. Evelyn olhou para o homem que um dia amou, depois para os filhos que ele havia falhado antes de saber seus nomes. Ela passou por ele. Mason permaneceu ajoelhado ao lado do anel que ele havia tirado dela, enquanto Evelyn atravessava o salão para escolher seus filhos. O amanhecer entrou no grande salão de Blackthorn pelo teto de vidro, tornando as barreiras reais em ouro pálido. Celeste estava de pé, sem o anel lunar, sua mão queimada envolta em um pano branco. Gideon permanecia acorrentado entre dois guardas, enquanto Rowan lia o julgamento da Corte Soberana. O conselheiro Gideon Valley foi condenado por traição, tentativa de assassinato de herdeiros protegidos, falsificação de registros da Alcateia e conspiração para tomar as minas de Blackthorn. Sua posição no conselho, propriedade e privilégios de sangue foram revogados. Celeste perdeu o título lunar, sua herança empresa de gelo e toda a proteção política comprada através da falsa gravidez. Ela serviria 7 anos nos assentamentos de cura da fronteira sob guarda, cuidando de famílias prejudicadas pela escassez que ela ajudou a criar. Celeste olhou para seu pai na delegação de presa de gelo. Ele se virou. Pela primeira vez, ela entendeu que o poder que ela perseguiu nunca teve a intenção de protegê-la. Mason removeu a corrente preto-prateada que representava seu assento no conselho. Ele a colocou na mesa de evidências ao lado do livro forjado. Eu falhei em investigar, disse ele à alcateia reunida. Permiti que o medo, o orgulho e a pressão política se tornassem um veredito. Nenhuma conspiração forçou minha mão quando tirei o anel de Evelyn. Essa escolha foi minha. A confissão lhe custou mais do que uma execução teria custado. Cada lobo que um dia confiou em seu julgamento o ouviu nomear sua falha. Rowan suspendeu o controle de Mason sobre as minas de prata por 3 anos. Os recursos de Blackthorn permaneceriam sob supervisão independente até que cada aldeia fosse reembolsada e cada família do patrulheiro morto tivesse recebido restituição. Mason aceitou sem protestar. Mais tarde, Evelyn o encontrou sozinho no pátio onde rosas de inverno cresciam ao longo das paredes de pedra. Ele não segurava coroa, arma ou corrente alfa. Sem eles, ele parecia menos o homem que havia governado sua vida e mais alguém forçado a ficar em meio às ruínas de suas próprias decisões. Eu encontrei a bota depois que você partiu, disse ele. Eu não entendi. Você não perguntou. Seu rosto se contraiu. Eu deveria ter investigado o livro. Eu deveria ter impedido a separação. Eu deveria ter seguido você quando você tropeçou na porta. A mão de Evelyn se moveu brevemente em direção à cicatriz em seu lado direito. Você deveria ter acreditado que eu merecia uma audiência. Eu te amei. Eu sei. A resposta o machucou mais do que a negação. Ela olhou através do arco do pátio onde Eli e Rosie brincavam sob a vigilância de Adrian. Mason seguiu seu olhar com um desejo nu. Não estou pedindo a custódia, disse ele. Apenas a chance de conhecê-los um dia. O sangue lhe dá uma conexão, respondeu Evelyn. Não lhe dá confiança. Ela estabeleceu 3 condições. Mason completaria a restituição ordenada pela corte. Ele participaria de reuniões supervisionadas com os gêmeos somente depois que um curandeiro real as aprovasse. Ele nunca usaria o comando alfa perto das crianças. Mason concordou antes que ela terminasse. Você me perdoa? Ele perguntou. E Evelyn considerou a pergunta. Eu posso parar de carregar a raiva. Isso não é o mesmo que voltar. Ela o deixou de pé sob as rosas, vivo o suficiente para se tornar melhor e responsável o suficiente para nunca esquecer por que teve que fazê-lo. Na coroa de cinzas, a primavera suavizou os penhascos negros. Rowan esperava no escritório de Evelyn, enquanto Ellie dormia no assento da janela, e Rose espalhava selos de cera pelo tapete. Ele não colocou nenhum anel diante de Evelyn. Em vez disso, abriu um pacto real. A primeira cláusula preservava o nome Evelyn Hart. A segunda protegia sua propriedade, posto de comando e custódia. A terceira afirmava que nenhum laço de companheiro, título ou reivindicação real poderia anular sua autoridade independente. A cláusula final lhe dava o direito de deixar a coroa de cinzas sem punição. Rowan colocou a pena ao lado do documento e recuou. Nenhuma coroa? Perguntou Evelyn. Uma coroa pode ser oferecida, disse ele. Não pode ser usada como uma gaiola. Ela leu cada linha. Rowan esperou sem tocar no papel. Então Evelyn assinou seu nome. De uma pequena caixa, ela removeu a prata do antigo anel da luna de Blackthorn. Havia sido derretido e dividido em 2 pingentes de pedra da lua, um para Eli
e um para Rose. O passado não havia sido apagado. Havia sido remodelado em algo que pertencia a eles. Evelyn prendeu os pingentes nos pescoços de seus filhos. Então ela voltou para Rowan e estendeu a mão. Ele não a pegou imediatamente. Você tem certeza? Ele perguntou. Sim. Só então seus dedos se fecharam em torno dos dela. Rowan não colocou uma coroa na cabeça de Evelyn. Ele se abaixou ao lado dela, deixando o trono vazio até que ela escolhesse caminhar em direção a ele. E Evelyn Hart avançou não como uma aluna descartada, uma testemunha protegida ou a mãe de herdeiros reais, mas como a mulher que finalmente escolheu seu próprio reino. Então a história de Evelyn se encerra aqui, não com um anel roubado, um laço quebrado ou o arrependimento de um homem, mas com sua própria mão escolhendo o que viria a seguir. Você ainda está aqui comigo? Então talvez esta história tenha tocado em algo familiar. Ser traído é doloroso. Ser mal compreendido pela pessoa que deveria conhecer seu coração pode doer ainda mais. Evelyn não podia controlar o medo de Mason, as mentiras de Celeste ou os esquemas do conselho. O que ela podia controlar era sua resposta. Ela não implorou para que as pessoas reconhecessem seu valor. Ela não permaneceu onde a lealdade havia se tornado humilhação. Ela partiu enquanto estava sofrendo, protegeu seus filhos, reconstruiu sua vida e aprendeu a escolher a si mesma antes de escolher outro homem. Essa pode ser a lição silenciosa aqui. A força nem sempre é vencer a discussão. Pode ser ir embora sem perder seu caráter. Pode ser deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas, enquanto você para de carregar essas consequências por elas. E sim, reconstruir sua vida raramente é tão glamouroso quanto chegar com um rei alfa. Na maioria dos dias, parece mais com se levantar, fazer a próxima coisa certa e lembrar onde você deixou seu café. Se a jornada de Evelyn significou algo para você, comente uma palavra: dignidade. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias de traição, justiça e mulheres que escolhem seu próprio futuro.